glorificado. Aleluia. Esqueceu. Graças a Deus, igreja. Tá. Assim. Vamos lá. Queria fazer uma meditação aqui antes, que é Salmo Salmo 90? 91. 91. Segurança daquele que acolhe em Deus. Por que eu gostaria de fazer essa meditação hoje? Por ter passado algumas experiências em determinados dias, que é sempre bom compartilhar com pessoas que a gente ama, que são vocês. Aleluia, glória a Deus. E eu nem sei se eu vou louvar, eu acho que eu gostaria até de falar. Então, existem situações na nossa vida que a gente se pergunta por quê. Ah, Marcelo, mas por que você botou aquela blusa? Porque eu quis colocar aquela blusa, me sentiu agradável e coloquei aquela blusa. Ah, Marcelo, por que teu carro parou? Não sei por que meu carro parou. Meu carro deu um problema. A vida de todo mundo dá os seus problemas e Papai do Céu dá os seus consertos. E muitas vezes, onde eu me perguntava o porquê, nesse final de semana eu também me perguntei o porquê. Aonde? Aonde eu estava com a minha avó em Saquarema, me despedimos dela, nós fomos lá fazer uma visita lá, para ver um terreno lá. E meu tio me falou 3 vezes: Marcelo, fica. Eu falei: não, a gente tem que ir embora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer umas coisas lá em casa e tal. Aí meu tio falou de novo: Marcelo, fica aí, dorme aí, rapaz, resolve as tuas coisas amanhã. Eu falei: não, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas lá em casa e tal. E aí pela 3ª vez meu tio falou: fica. E eu falei que eu tinha que ir para casa para trabalhar, para poder fazer as minhas coisas, E aí, por que eu escolhi esse salmo aqui? A segurança daquele que se acolhe em Deus. Aleluia. Tem a ver com o que eu vou falar aqui. Então vamos ler aqui o primeiro versículo, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás a sua verdade, e será o teu escudo e broquel. Esse escudo aqui, gente, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nesse momento que eu vim embora com a Vivi e com a minha filha, eu parei em um determinado ponto onde a minha filha quis rotear na internet, Quando eu parei naquele ponto, deu um clarão no céu, que algo dizia que ia ter uma tempestade, uma chuva, alguma coisa assim, mas nada que pudesse tirar minha paz naquele momento. Nós estávamos indo embora, e aí minha filha roteou a internet e seguimos estrada, viemos embora. E aí começou uns pingozinhos caindo, assim, no para-brisa do carro, tal, aquela coisa. E aí fomos seguindo para casa. E quando chegou na subida da serra, a chuva começou a apertar. Eu falei: chuva, normal, eu peguei vários temporais na vida. Só que nesse temporal, aonde eu fiz essa leitura aqui do Salmo 91, que Deus mostrou a sua magnitude, a sua majestade, para que eu pudesse realmente ver e presenciar aquilo ali com testemunha do meu lado, que era a Viviane
e a minha filha Gabriela. Ah, Marcelo, mas por que você está falando isso? Você já passou por tantas coisas difíceis na vida? Realmente. Já passei por muitas coisas, já passou muitas dificuldades na minha vida. Já passei momentos de morte, mas graças a Deus o Papai do Céu me salvou, me preservou. Mas esse dia, gente, que foi esse final de semana agora, não foi um dia qualquer, não foi uma tempestade qualquer. Foi uma tempestade onde eu vi a minha filha desesperada, vi a minha esposa desesperada também, e eu me vi naquela situação ali, né, como chefe de família, né, o provedor, né, que a gente precisa manter a nossa calma diante do desespero da filha, diante do desespero da esposa. Eu tinha que me posicionar de uma maneira onde eu não pudesse passar o nervosismo para as duas. E na subida da serra caiu uma chuva não, gente, caiu um dilúvio. Caiu um dilúvio onde eu não enxergava um palmo da minha frente. Eu não literalmente enxergava nada. A minha filha desesperada, nós estávamos subindo a serra, onde tinha as curvas. Não, primeiro a gente subiu, depois a gente desceu. Mas na subida tinha muita água caindo, barrenta, pedaços de árvores. Aí eu me perguntava assim, por que, Marcelo? E automaticamente eu pensava em sair daquela situação de alguma maneira que eu não pudesse deixar a minha filha e a minha esposa nervosa. Mas eu pensava assim, Deus, eu tenho certeza que eu vou sair daqui. Não sei de que maneira. No meu pensamento, eu ia passar daquela tribulação ali de alguma maneira, mas eu não sabia nem como eu ia passar. Porque a minha filha e a Vivi, minha esposa, desesperadas pedindo para eu fazer a volta, porque elas não acreditavam que a gente fosse chegar em algum lugar. Faz a volta, Marcelo, volta. Aí eu pensei, caramba, eu vou voltar? E se eu voltasse? O meu carro é muito grande, né? Uma Spin é muito grande. E a subida da serra só dá para 2 carros certinho. Não tem aquele espaço, como é que é o nome daquele espaço do lado, na lateral? Acostamento. Não tem acostamento. Como eu ia fazer a curva, a manobra para poder voltar, que elas duas estavam desesperadas para voltar, se o carro é grande eu não enxergava nada. Porque se eu tento fazer a curva, eu ia ter que dar ré. E quando eu desse a ré, eu ia enxergar se estava perto do barranco ou não, porque a gente estava na serra, numa subida, onde qualquer milímetrozinho a gente podia cair no barranco, de repente a gente poderia não estar aqui. Mas eu segui em frente, mesmo não olhando, mesmo não enxergando nada. O limpador de para-brisa ia para um lado e ia para o outro, e eu não conseguia enxergar nada. Aí foi na hora, né, que em alguns momentos, na curva, Deus clareou. Deus mandava um clarão, gente, que parecia que era uma coisa assim de filme, sabe? Naquela hora do clarão que clareava, eu conseguia ver, conseguia virar. A minha filha Marcelo, pai, vira, mas eu já estava vendo porque Deus estava clareando ali. E naquele clarão, eu comecei a ter a certeza de que eu ia chegar lá naquele lugar. Aleluia. Eu vou chegar lá. Porque, gente, antes de chegar na serra, eu não sei se foi impressão minha, eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas eu não falei nem para ela nem para minha filha. Eu vi 2 sombras passando na rua, assim. E para mim aquilo ali era sombra ou era sombra da luz, das árvores. Só que pode ser coisa da minha cabeça ou como pode não ser. Mas foi antes de subir a serra. E eu não sei se aquelas sombras que passaram na rua era alguma coisa, era algum presságio, era alguma coisa me avisando e tal, mas enfim. O resumo que eu queria dar aqui, que eu ia até louvar, mas vou deixar para uma outra opção, um outro dia,
era o louvor Porto Seguro. Porque naquele momento que eu estava ali sentado, dirigindo com as duas desesperadas atrás, eu não sabia, mas essa Bíblia aqui estava lá no banco de trás. A Bíblia estava no banco de trás, eu não sabia que a Bíblia estava lá no banco de trás, eu tentava conversar com Deus de alguma maneira, mas Deus estava ali comigo e com a minha família. Então, gente, assim, foi complicado, foi difícil, foi. Já passei por coisas difíceis, já. Mas tem momentos que a gente, como o pastor Jorge falou, né, tem momentos que a gente passa por tantas coisas na nossa vida, tantas dificuldades, que por mais que eu tivesse fé que eu ia sair dali, mas vem aquela interrogação assim, te deixando na dúvida, né? Será que vai ser hoje? E assim, eu estava com a minha filha e com a minha esposa, e aí passa um momento assim na nossa cabeça, pô, a gente não vai conseguir sair daqui. Mas quando a gente pensa que a gente não vai sair daqui, a gente lembra que tem um Deus poderoso que cuida da nossa família, que cuida de cada um de nós, e aquela lembrança que me deu de lembrar que Deus é o Deus Todo-Poderoso, me deu a certeza de segurar o volante e seguir em frente. As águas caindo, folha, galho, eu sem enxergar nada. Olha, gente, eu juro, eu não estava enxergando um palmo. É uma coisa inacreditável. Assim, são coisas que só Deus explica mesmo, porque eu não enxergava nada. A tempestade, Marcela, a tempestade, o trovão, pode ser coincidência, estava chovendo. Na hora do clarão, clareou porque tinha que clarear, clareou porque estava chovendo, clareou porque tinha que dar trovão. Mas por que só clareou na hora que eu estava precisando enxergar alguma coisa? Exatamente. Mas eu me perguntei também, pastor Jonas, num momento da minha cabeça, eu me perguntei, gente, isso é coincidência. Está chovendo, está clareando, está dando trovão, porque está chovendo, a tempestade, vai dar clarão. Só que os clarões que davam no céu me mostravam o caminho para onde eu ia. É coincidência? Não. Para mim não é coincidência. Por mais que passasse na minha cabeça que aquilo era uma coincidência, para mim não era coincidência, porque eu não sabia que eu ia sair dali, mas eu tinha certeza que eu poderia sair. Então, ao mesmo tempo que me dava aquela dúvida, me dava uma certeza que eu ia conseguir sair dali junto com a minha família para dar glória a Deus, porque é difícil a gente passar por dificuldades na nossa vida, todo mundo passa, mas o mais importante é a gente continuar passando pelas nossas dificuldades, continuar passando pelas nossas tribulações e continuarmos tendo fé naquele poderoso Deus que nos dá a saúde, que nos dá a paz, que nos dá a esperança, que nos dá o amor e que nos dá uma família e que nos dá um caminho para a gente seguir. Porque o mais importante dessa vida, né, para mim, que já passei por muitas coisas difíceis, foi ter a certeza que Deus está com a minha família e está com aquele que crê. Amém. Essa é a minha palavra de hoje, que Deus naquele caminho, naquele momento, foi o louvor que eu ia cantar aqui hoje. Foi o meu porto seguro. Amém. Obrigado pela oportunidade.